Eu tive a oportunidade de ouvir na ASP o ministro Salomão, que era o presidente da Comissão de Reforma da Lei de Mediação, falar um pouquinho sobre os bastidores da lei. Eu achei tão interessante, eu quis aqui trazer para vocês algumas considerações rápidas sobre isso. Ele disse o seguinte, que a comissão primeiro separou 79 grandes temas, e desses 79 grandes temas, depois de uma peneira, eles chegaram a 20 grandes temas e subtemas. E foi em cima desses 20 grandes temas e subtemas que eles trabalharam efetivamente na comissão. A comissão era formada por 22 ou 23 pessoas, se eu não me engano, todos profissionais muito tarimbados na área da mediação e da arbitragem, desculpa, e todos muito combativos, o que significa dizer que as reuniões eram super interessantes e com debates muito acalorados, né? Ele chegou até a brincar que de vez em quando ele fazia ali o papel de referee, de terceiro que fica intermediando a briga entre os outros, porque de fato as discussões eram muito acaloradas, as partes eram todas muito interessadas nessa questão e debatiam com muito vigor. Enfim, a comissão foi formada, os projetos foram feitos, a redação foi feita de uma forma bastante azeitada, parece que a versão que saiu da mão da comissão, passou ao Senado e voltou, foi a mesma, não houve sequer grandes alterações por parte do Senado de tão bom que ficou o trabalho. Agora, como toda lei, tem aí sempre o risco de veto, né? E esse é o primeiro ponto que eu vou tratar com vocês. Eu peço desculpas até porque eu coloquei 3 pontos a abordar e, na verdade, são 5 pontos a abordar, né? A gente tem mais do que 3 e o número saiu errado aí no meu slide. Eu vou falar rapidamente, primeiro, dos vetos, porque, embora vetados, trazem questões de bastante importância que é necessário a gente entender. Fiz aqui uma tabelinha para vocês entenderem. O que tinha na lei de 96, que continua atual na lei, em vigor, em virtude dos vetos? Esse artigo 4º, parágrafo 2º, que tratava das questões dos contratos de adesão. Então, arbitragem envolvendo contratos de adesão. Não havia na lei tratamento específico de contratos envolvendo relações do direito do trabalho e envolvendo relações consumeristas. A gente só tinha o tratamento de contratos de adesão. Esses vetos, segundo a comissão contou nesse evento, eles vieram com bastante surpresa, na verdade, porque a comissão se disse muito aberta durante toda a tramitação dos trabalhos, enfim, a conversa com órgãos de classe, as sugestões, etc. E eles disseram que essas sugestões e essa interface com os órgãos de classe, muito embora tivesse aberta, acabou não ocorrendo. Então, eles ficaram muito surpresos com os órgãos de defesa do consumidor e, eventualmente, de defesa dos direitos dos trabalhadores não terem se manifestado durante a tramitação e depois fazerem tamanho esforço para vetar esses parágrafos 2º a 4º da nova lei. De toda maneira, eles foram vetados e eu começo falando pelo 4º, que trata das questões envolvendo o direito do trabalho, né? Segundo contou o ministro Salomão também, ficaram muito admirados com esse veto, porque disseram que a redação observou claramente o que o TST vinha decidindo de mais moderno sobre as questões dos contratos envolvendo a função de administrador ou de diretor estatutário. Então, eles estranharam essas funções de alto escalão dentro de empresas em que realmente você tem aí situações diferenciadas, de empregadores diferenciados, e que vinham tendo um tratamento já diferenciado pelo TST, haver aí o veto justamente que tratava dessa questão. Especialmente porque se vocês virem ali na parte final, que eu deixei grifado também, a arbitragem envolvendo o administrador e o diretor estatutário só ocorreria se começasse por iniciativa deles próprios ou se iniciativa da parte contrária, eles concordassem. Então, era um sistema que previa uma proteção a esse trabalhador que já é um trabalhador destacado, que ocupa uma função de destaque, ainda assim foi vetado. Agora, o que me parece que vai trazer mais problema é realmente a questão do parágrafo 3º. Vejam que na lei atual eu tenho a questão do contrato de adesão. Então, como é que funcionava e continuará funcionando hoje diante do veto?